irmãos que abram as suas Bíblias, amém? Nós estaremos essa noite meditando em um versículo, mas é um versículo que eu acho que ele abrange tanto assunto, ele abrange tantas áreas da nossa vida, né? Eu vou pedir aos irmãos que, por favor, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus, amém? Romanos 11, versículo 36, amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Que versículo lindo, né, irmãos? Quando nós entendemos que os irmãos podem se assentar, amém? De tudo na nossa vida É de Deus, vem de Deus, é para Deus, a gente começa a viver mais leve. O nosso fardo começa a ficar mais leve. E essa palavra é tão linda, porque dele e por ele são todas as coisas. Quando a gente olha na criação, né? A Bíblia fala que com uma palavra, Deus, ele fez tudo se formou, né? E quando nós olhamos para isso, às vezes eu fico pensando, Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso. Hoje estava ali na roça e de repente vem aquele vento, né? E o bambuzeiro, né, bem cheio, robusto, e ele balança para lá e para cá. E ele está firme. Ele vai, ele volta, ele está firme. E eu comecei a pensar nas obras de Deus, na grandeza de Deus. Porque eu falei, meu Deus, o vento, às vezes eu sinto, irmãos, como a presença de Deus. Porque em tudo que nos vemos, nós podemos sentir, nós podemos, a gente olha para um monte, a gente vê aquela beleza, aquilo reflete a beleza de Deus, é para Ele, é dele. E hoje, na igreja, muitas vezes, a gente olha a natureza, é para Ele, tudo é dele, mas esquecemos que nós também viemos dele, somos dele e para Ele. Às vezes nós temos a mania de chegar na igreja, Senhor, eu te entrego meu louvor, Senhor, eu te entrego tudo que tem, o que eu tenho? O que eu sou? Sem Deus. Não é verdade? E hoje na igreja, irmãos, na última pregação, eu cheguei em casa atribulada. Eu me arrepio de falar, eu cheguei atribulada, eu falei, eu sempre oro, peço, Senhor, me dê uma palavra de acordo com a tua vontade. Sabe por quê? Eu chegar aqui, eu não sei pregar, eu sei falar das maravilhas de Deus na minha vida, né? Mas eu falo, Senhor, me dá uma palavra. Eu oro, eu falo, Senhor, não adianta eu ler a Bíblia, ficar estudando. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode ler, você pode aprender, mas se você não tiver a direção do Espírito Santo, essa palavra é vazia. Mas quando a gente ora e fala, Senhor, fala comigo, usa-me, Senhor, como canal de bênção, usa-me, Senhor, para aquilo que tu queres fazer, porque é para Ele, é dele. E eu sempre digo, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, né, aquela palavra, a palavra de Deus diz que ela é como uma espada de dois gumes, ela corta para todos os lados, né? E eu uma vez, lembro que na igreja, o pastor pregou e foi uma palavra de exortação. E depois veio, nossa, fulano tinha que estar aqui, né? Nossa. Eu falei assim, não foi? Não, fulano não tinha que estar aqui, né? A palavra foi para mim, a palavra foi para ela. E muitas vezes nós temos essa mania, né?
querendo falar com o pastor, então eu vou. Não é de Deus. Não tem direcionamento. Então, para a gente, muitas vezes subir aqui é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Sabe? Quando eu venho para o culto, quando eu saio daqui, é uma responsabilidade muito grande. Porque para mim, eu não minto para os irmãos, eu vejo, né, o púlpito da igreja como um solo sagrado. Né? Não, mas Deus não habita em lugares físicos. Nós somos a casa, sim, nós somos morada de Deus, mas aqui é um lugar especial para a gente adorar, para a gente exaltar, para a gente louvar o nosso Deus. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Se torna um lugar santo também, né? Então, fui para casa. Fui para casa naquela quarta-feira, eu falei, irmão, e eu orei, irmãos, e eu orei. Eu falei, meu Deus, será que eu desagradei algum irmão? Meu Deus, papai querido, cheguei, aí dei uma jantinha com meu esposo, pus meu menino na cama e gosto muito de ouvir pregação. E eu joelhei, eu estava, irmãos, atribulada. Eu falei, Senhor, eu falei aquilo que era da tua vontade, eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu acho que eu não deveria ter falado. E de repente, aquela irmã vem, assim como o irmão Douglas louvou, de acordo com a palavra que a gente está aqui meditando, né? Ela falou, olha, Deus está buscando pessoas que falem por Ele. Deus está procurando pessoas que tenham coragem de afrontar, de falar aquilo que é a verdade. Deus não quer pregadores, pessoas que subam no púlpito para alisar eco. Ai, irmão, Deus vai te abençoar. Amanhã lá, viu? Deus vai abençoar você. Aquilo que você estava pedindo, muitas vezes, irmãos, não é isso que nós precisamos. Muitas vezes o que nós precisamos é aprender de Deus. E muitas vezes esse aprender é dolorido, é doído. Não é fácil. Não é fácil. Porque a nossa carne, ela quer conforto. A nossa carne, ela quer o que é bom e melhor deste mundo. E aí, hoje eu falei, Senhor, aquela quarta-feira passada, o Senhor foi atribulado. Eu cheguei em casa, mas eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Me deu uma palavra. E eu comecei, e meu esposo foi tirar leite. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. O Senhor fala comigo, o Senhor precisa de uma palavra. O Senhor fala comigo, Senhor. E louvo. Quando eu estou louvando, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí, me vejo no WhatsApp com um amigo, Romanos, aí, sobre canções, né, que edificam. Romanos 11:36. Olha só como que Deus confirma as coisas. Romanos 11:36. Eu não tenho memória muito boa, irmãos. Eu estou aqui por misericórdia e graça do Senhor. Eu tenho muita dificuldade de guardar citações bíblicas. Aí eu falei, Jesus, peguei a Bíblia. Ai, o óculos. Glória a Deus, o óculos estava lá, né? Glória a Deus, né, irmã Dalva? Peguei o óculos, porque dele, por ele, são todas as coisas. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, estamos aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que não é fácil servir ao Senhor. O inimigo muitas vezes ele se levanta na nossa vida e quando nós deixamos de lado a presença de Deus, escolhemos alisar, né, o nosso ego, encher o nosso coração, que a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso, né? Muitas vezes o que nós queremos não é da vontade de Deus. E eu me lembro de Eva. Imagine, irmãos, estar na presença de Deus, viver para Ele, falar com Ele. Oh, aleluia! Irmãos,
eu sinto a presença de Deus de falar isso, eu fico arrepiada, porque olha o privilégio que Adão e Eva tinham de falar com Ele, de vê-lo. Imagine, irmãos, e de repente, né? A mesma coisa acontece conosco hoje. Eva vai ouvir a serpente, astuta, enganosa. Ai, tem muita gente que fala, não, o pecado é do homem, e eu não concordo muito com isso, irmãos, porque eu acho assim que depois que comeu a fruta, sim, né? A Bíblia fala que eles perceberam que eles estavam nus, né? Então não havia maldade no homem, né? O homem era segundo a vontade de Deus. Mas aquela serpente vem e fala para Eva, olha, se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus, você não vai morrer, né? Talvez tenha falado tanta coisa que chamou a atenção de Eva, e Eva, não, vou comer. Comeu, deu para Adão, e de repente eles perceberam que estavam nus. Assim somos nós hoje, irmãos, quando nós não deixamos que Deus seja o nosso alvo, que Deus seja aquilo que nós precisamos. Ou seja, eu quero dizer, quando nós sabemos que está faltando alguma coisa, mas Deus é bom. Estou doente, Deus é bom. Está faltando, a irmã estava falando, né, sobre a dificuldade ali na casa dela, com o filhinho pequeno, mas ela sabia que Deus era bom, era para Ele, é dele. Ela sabia que a situação que ela estava vivendo, porque tudo é por Ele e para Ele. Porque quando nós entramos no caminho da dificuldade, mas nós sabemos que eu prefiro viver com Cristo na dificuldade, eu prefiro viver com Cristo assim do que me contaminar com as coisas do mundo. Deus, Ele se alegra, Ele age com providência, assim como agiu com providência na vida da nossa irmã. Irmãos, eu vejo que Adão e Eva perderam tudo aquilo, perderam de estar com Ele, de falar com Ele, de adorá-lo. Olha que coisa mais linda! E o inimigo até hoje, ele age da mesma forma, astuta, enganosa. Não vai na igreja, não. Fica aí. Outra coisa que eu não concordo, eu sempre falo com meu esposo, crente, noveleiro, né? Não é uma crítica a cada um, eu acho que Deus, o Espírito Santo, tem um chamado. Eu não gosto, irmãos. O que você aprende que é dele e por ele e para ele na novela? Nada. É mentira, é confusão, é adultério, é prostituição. Não! Novela é cultura. Não é, não. Né? Não é. Sabe por quê? Muitos jovens, né? Eu lembro que antigamente tinha um seriado, né? Eu não vou citar aqui o nome, que os jovens chegavam todo dia de tarde, né? Na Globo, né? Na reação, e todo mundo. Tinha jovem. Ai, tem que ir embora. Às vezes a gente estava conversando. Vou lá em casa hoje. Nossa, fulano vai ficar com fulano vai ficar. O que tem para ele e dele nessa história? Nada. Só contaminando a nossa alma, fazendo com que nós percamos o nosso tempo. Irmãos, e quando nós entendemos que tudo é dele, para ele, a gente sabe que o ar que a gente respira é dele. A gente sabe que a roupa que a gente veste é providência dele. A gente sabe que se a gente está aqui com os nossos pés, é providência dele. Tudo é por ele. E quando eu pensei sobre isso, eu falei, obrigada, Jesus.
sacerdote, e naquela época reclamavam dos filhos de Eli: olha, Eli, seus filhos estão fazendo isso, olha, Eli, seus filhos estão fazendo aquilo. Mas Eli, em vez de falar: olha, vocês param, tomam um jeito, desse jeito não dá, o que ele fez? Em vez de escolher Deus, ele passou a mão na cabecinha dos filhos. E ele pagou um preço muito grande. Ele pagou com a própria vida, que quando ele viu seus filhos morrendo, a Bíblia fala que ele, né, já era forte, né? Ele caiu sobre o pescoço e morreu. Por quê? Porque escolheu os filhos. Porque escolheu fazer a sua vontade e não a de Deus. Esqueceu que os filhos dele não era dele, era de Deus. Eu sempre à noite, quando eu vou deitar, meu filho sempre pede, tá meu esposo aí, sabe? Mamãe, me coloca na cama. E eles foram viajar antes de ontem. Aí eu sinto falta, falo: bom, mas eu sinto tanta falta do Davi. Eu falo: glória a Deus, ele não é meu, é de Deus. Davi é presente de Deus na minha vida, não é meu, é de Deus. E quando eu vou colocá-lo na cama, eu oro com ele e falo: filho, Deus tem algo para fazer na sua vida. E Deus é bom. Sempre lembra, eu falo para ele: não fala mentira. Procura fazer aquilo que agrada a Deus, porque a sua vida é de Deus. E aquilo, irmãos, quando o Davi era pequeno, eu ainda estava grávida, e um dia um pastor chegou em casa com a esposa dele, o pastor Anzinho Cleives, e falou: olha, irmã Terezinha, eu vim orar por você. Deus me mandou orar por você. Deus me mostrava que havia alguém na família do seu esposo que deseja que o seu filho nasça sem vida. E eu passei uma gestação, e foi realmente, irmãos, foi uma gestação muito difícil, muito difícil. Eu, nos últimos dias, era pegando atestado que a minha pressão ficou muito alta, eu já não aguentava mais andar, ele nasceu com 4,190 kg. E falei: glória a Deus. Irmãos, e ele pegou, pois passou um óleo ungido nas mãos do Iago. Quando eu ia colocar na minha barriga, ele orou. Irmãos, quando ele orou, eu senti que de mim saiu um peso. E aí, Davi, eu falei: glória a Deus. Eu tinha muita vontade de ter um filho. Eu sempre falava: eu quero ser mãe. E quando Deus preparou aquela coisa linda ali para mim, 7 meses depois eu estava grávida. Glória a Deus. Mas eu entendo que a vida do Davi não me pertence. Eu sempre levanto e oro: Senhor, o meu filho é o melhor presente que o Senhor deu na minha vida, mas ele é teu. Assim como Ana, imagine Ana, uma mulher que pediu a Deus, orou, e quando ela desmamou Samuel, ela falou: olha, levou Samuel, a promessa que ela tinha feito para Deus, né? Que ele servia a Deus. Imagina, né? Mandar uma mamãe também. Imagina desmamar o filho da gente ainda pequeno e entregar lá para o sacerdote. Você teria coragem, irmã? Nem eu. E é tão lindo o que Ana fez. É lindo, porque Ana entendeu que a vida de Davi não era dela. A Bíblia diz, o salmista Davi fala que Deus via, né, a gente ainda informe ali na barriga da nossa mãe. Então a nossa vida é de Deus. Os nossos filhos são para a gente cuidar, para a gente ensinar a viver a palavra, viver de acordo com a vontade de Deus. Mas eu jamais vou falar: olha, menina, não, não é meu, é de Deus, é para Deus. A minha vida é de Deus. E quando nós colocamos
colocamos Deus na direção de tudo, tudo fica mais fácil. E eu estando ali atribulada, eu falava, Jesus, eu estou reclamando de quê? Ana vivia sendo atribulada por Penina. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, a gente começa a querer guerrear guerras que a gente não deveria guerrear, mas que a gente deveria estar orando. Muitas vezes a nossa guerra é na oração. É orar. E ela orou. E Deus deu raio a Samuel. E a Bíblia fala, né, como que foi lindo o ministério de Samuel. Porque Samuel também foi ensinado a entender que tudo é dele e para ele. Amém. Moisés ali, irmãos, povo de Israel, Deus tira aquele povo do Egito. E aquele povo, em vez de glorificar a Deus e falar, oh, Deus nos tirou do Egito, aleluia, e não reclamar. Mas a Bíblia diz que aquele povo ficou ali vagando 40 anos no deserto. Por quê? Reclamavam, murmuravam. Mas se tivesse entendido, tudo é dele, é por ele, para ele. A nossa dificuldade, ele está conosco. Estamos lutando, estamos passando dificuldades por amor a ele, por causa dele, para ele. Talvez aquele povo não teria passado pela dificuldade. E muitas vezes, irmãos, nós estamos como o povo de Israel, que ao invés de glorificar a Deus, estamos reclamando pelos pepinos, cebola do Egito. Não é verdade? Às vezes Deus nos tira de um lugar e para a gente prosseguir, às vezes a gente fala, glória a Deus, está difícil, mas é aqui que o Senhor me colocou. Glória a Deus. Né? Deus tem algo a fazer e eu vou lutar, eu vou fazer a vontade de Deus, porque Ele está comigo. Está difícil, Ele está comigo. O mais importante é a sua presença. Muitas vezes a gente começa a reclamar daquele trabalho que eu estava, meu patrão não era tão chato. E a gente esquece que é dele, a nossa vida é dele. Aonde está é vontade dele. Que nós possamos nessa noite, irmãos, entender que o nosso respirar, até mesmo as nossas lutas, nos deixam mais perto de Deus. Porque muitas vezes, quando nós temos tudo aquilo que queremos, que desejamos, o nosso ego infla, né? E a gente começa a se distanciar de Deus, que a gente os irmãos sentem isso? Eu sinto às vezes isso. E tá tudo bem. Nossa! A gente parece que perde um pouco a vontade de orar, não é verdade? A gente, tá tudo bem, e acho que eu não vou na igreja não. Por quê? Não, vou dormir mais cedo. Mas quando a gente está na luta, ali no estreito de Jeová, a gente fala, olha, eu preciso orar, eu vou. Hoje eu estou aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus. Porque se fosse olhar meu cansaço, meu esposo viu que eu cheguei, eu estava muito cansada. Eu falei, eu vou. Eu já cheguei, já armei a cozinha de lá, né, da roça. Já cheguei aqui, fiz um arroz. Gritei, mas ele disse, amor, a janta está pronta, glória a Deus. Porque eu vim tão alimentada, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Deus colocou, comecei a ouvir o soar do Espírito Santo no meu coração. Nada é teu, está cansada, mas quem é você sem Deus? Meu esposo viu, eu fiz a janta, falei, eu vou dar uma esparramada aqui, eu estava muito cansada, mas eu louvo a Deus, porque eu estou aqui
nessa noite com vocês para adorar esse Deus, para exaltar o nome dele. E hoje, quando eu ouvi aquela canção, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aquele coral cantando, irmãos, eu só de cantar, eu estou me arrepiando tudo, eu sinto a presença de Deus. E eu falei, glória a Deus, porque um dia eu te verei face a face. Glória a Deus, porque um dia toda a tristeza vai passar. Imagine poder, irmãos, estarmos ali no céu, cantando, santo, 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 santo é o Senhor. Eu anseio por esse dia. Eu quero viver muito. Eu falo, Senhor, me dê vida, saúde. Eu tenho um filho novo, meu filho ainda precisa de mim. Eu peço sempre isso a Deus, mas o amanhã não sei, porque é dele. É dele, o meu amanhã é dele. O meu hoje. E eu sempre peço, Senhor, que eu possa viver mais, que eu possa estar com meu filho, que eu possa ver meu filho casar. Mas eu não sei se é a vontade dele. Se for, glória a Deus. Se não for, eu vou estar aguardando vocês ali para a gente se encontrar no céu e adorar o Senhor. Aleluia. Porque quando, irmãos, nós entendemos isso, não há tristeza que fique, não há angústia. E aí eu estava falando com uma irmã que eu não falava há muito tempo, ela me mandou um áudio. E eu senti tanto a presença de Deus de falar com aquela irmã. E ela falou também que tudo é de Deus. Ai, irmã Terezinha, que saudade. Mas é Deus, é Deus, é Deus. E eu sempre falo, irmãos, que eu gosto de ter amizade com as irmãs mais velhas. Por quê? É com elas que a gente aprende, né? Muitas vezes a pessoa está em dificuldade, a gente tem que saber até para quem a gente pede conselho. Porque quem já viveu mais, né? Tem mais experiência com Deus, a gente tem que analisar isso também, porque às vezes já viveu mais, mas também não quer, né, intimidade com Deus, né, gente? A gente tem que analisar também o vaso. E aí eu falo sempre com ela, e aquela saudade, quando eu ouvi a voz dela, irmã, sabe? Sabe, só de você ouvir a voz da pessoa, você sentir a presença de Deus ali na vida da pessoa, aquela palavra bonita te abençoando, que nós possamos ser assim também, canal de Deus, que nós possamos entender que tudo é dele e para ele. Que Deus continue abençoando os irmãos. Nós vamos estar orando e eu creio que esse ano, né, irmãos,